Após vários adiamentos, o novo acordo ortográfico assinado em 1990 pelos países de língua portuguesa deve entrar em vigor no Brasil em janeiro do próximo ano. Desde 2008, com a promulgação do texto, está em curso o processo de transição para as novas regras já adotadas por editoras, escolas, emissoras de rádio, televisão e órgãos públicos. Mas, quando se trata da linguagem falada, quais regras são adotadas? Existem leis que regulamentem as expressões típicas de cada povo? Beiju, bisnaga, jabá, macaxeira, munguzá. Quem mora nas regiões sudeste e sul do Brasil provavelmente não conhece essas palavras. Típicas da culinária nordestina, elas enriquecem as expressões populares de quem mora na região. Expressões que mudam de acordo com o local onde você nasceu e que podem confundir quem não está acostumado com a diversidade do linguajar brasileiro. É só chegar nesse restaurante típico e fazer o pedido. Roberto, vocês têm aqui galinha de caipira? Não, a gente tem aqui a galinha de capoeira. Pois é, a típica galinha caipira do centro do Brasil aqui é conhecida como galinha de capoeira. O mesmo acontece com a canjica. Se lá é um mingau de milho branco cozido com leite de coco, aqui, conhecido como munguzá, em Sergipe, a canjica nordestina é outro prato. A canjica nordestina é essa aqui que a gente tem aqui no nosso restaurante. É um prato típico aqui da região, né? Feita de milho verde, que é bem saída, tem bastante saída. E que de hoje a um mês vai ser bem mais procurada, porque já está chegando no sextejo junino, na época de São João. O pessoal procura muito, porque é um prato bem típico da região e sai bastante. Vocês perceberam a expressão do Roberto? De hoje a um mês? Pois é, termo muito utilizado por aqui que tem a ideia de explicar que algo vai acontecer no intervalo de 15 dias, 30 dias, ao invés de falar daqui a um mês, daqui a 15 dias, as pessoas incorporaram o hábito do de hoje. E se fosse participar de uma prova oral de concurso, como seria? Eu perguntei para a magistrada que é especialista em português. Essa forma de falar fere o que diz respeito à língua culta portuguesa? Não, ela não fere a norma culta da língua portuguesa. O que nós temos que observar é quando formos para uma seleção pública, um concurso público, né, procurar a aproximação da norma culta padrão. Né? O regionalismo é uma tonalidade local. Em alguns casos, uma região não sabe termos de uma outra região. Então, se você for utilizar esses termos, tem que esclarecer. Porque se você utilizar um termo e não esclarecer, e estiver no concurso, o seu avaliador pode diminuir a sua nota por conta disso. No rápido passeio pelas ruas de Aracaju, a gente percebe essas diferenças na linguagem culta para a oralidade. O sergipano não vai às compras no supermercado. Ele vai fazer o quê? Mercadinho. Aquela vizinha curiosa que vive olhando a vida alheia com a janela entreaberta, ela está... gritando. Ou esse grupo de pessoas que se exercitam todos os dias para perder o bucho, né? Formas de falar e de escrever que já apareceram até em peças processuais. Uma certa vez eu encontrei a palavra ruma, que quer dizer uma porção, vários, né? Numa petição de execução. Né? E isso me causou um estranhamento inicial, porque eu nunca tinha visto na norma escrita a palavra. Né? Mas como eu sabia da existência desse regionalismo, porque é uma palavra utilizada na nossa região, eu fui só verificar se ela já estava dicionarizada, e já estava. Né? Então, ele tinha a permissão, inclusive normativa no sentido de gramática, normativa gramatical, para usá-la. Expressões tão famosas que ilustram um pátio inteiro deste museu aqui em Aracaju. Um espaço que foi idealizado justamente para homenagear essa peculiaridade da cultura sergipana. Aqui é possível encontrar palavras como greta, biriba, chechel. E eu perguntei para o professor de português Ronaldo Souza o significado de alguma delas. Ronaldo, aqui no museu é possível encontrar palavras como chimá. O que significa chimá?
Chimar, dentro do vocabulário e do linguajar nordestino e sergipano também, chimar quer dizer desejar a comida de outra pessoa que está comendo no momento. E que geralmente as mães se utilizam para dizer, meu filho, não vá chimar na hora do almoço, na comida, não fique chimando a comida dos outros, entendeu? Quer dizer, desejar alguma coisa de alguém, a comida de alguém no momento da alimentação. E que outra palavra chamou sua atenção aqui? Várias, né? Mas, por exemplo, quengo, que é muito utilizado também no Nordeste, quer dizer cabeça, juízo, né? Você não está bem do quengo, você não está com o quengo perfeito, quer dizer, você não está com o juízo perfeito, né? Com as ideias perfeitas. Palavras que vão construindo um jeito muito particular de se comunicar de cada lugar. Pode vir, freguês, meu filho, minha filha, não sabeste não que chegou o feirante mais bonitinho, mais gostosinho da cidade, é José Vende, meu filho. Não entendeu não? Olha, vou lhe explicar. José Vende, que quer dizer José Vende. É, vem cá, meu cabra, vem comprar que o José vende, meu filho. Venha conhecer de perto o cabra que vem de longe. Tá precisando de alguma coisa, hein, meu filho? A guarda compartilhada, eu acho que deveria ser sim, que normalmente a responsabilidade só cai em cima da mãe, nunca em cima dos pais. E eu acho que deveria ser sim compartilhada assim com o pai. Eu acho correto, né? O seu filho, uma semana passar com seu pai, uma semana passar com sua mãe, porque também de acordo, não só a mãe tem direito, eu acho que ambos os dois. Eu tenho colegas que têm guarda compartilhada com os ex-companheiros e dizem que é tranquilo. Desde quando a criança consiga vivenciar sem ter problemas nenhum, sem achar estranho, eu acho tranquilo. Já existia essa previsão da guarda compartilhada e nós, os magistrados, já tentávamos convencer os casais sobre as vantagens para os filhos e também para eles, né, dessa convivência através de uma guarda compartilhada. Agora, a mudança, e que me parece uma mudança mais radical, é no sentido de que essa guarda compartilhada ela seja definida pela justiça, no caso pelo magistrado, independentemente de haver consenso entre os pais. O que é, de certa forma, difícil. Aliás, bastante difícil. Tentar convencer é uma coisa, impor é uma outra coisa completamente diferente. Na guarda unilateral, o que nós tentávamos era aumentar a possibilidade de convivência com a visitação. Na guarda compartilhada, que precisa ser definida diferentemente do que as pessoas pensam, que é guarda alternada, ou seja, passar uma semana na casa de um, outra semana na casa do outro e modificando apenas o direito de visitação. Não é assim. Na verdade, a guarda compartilhada é ambos mantendo todos os poderes inerentes ao pátrio poder. E com pais separados, vem aquela preocupação, várias preocupações. Tentamos dar alguns exemplos. O filho vai estudar em um colégio de educação rígida ou em um colégio de educação liberal. Se ambos podem decidir, vai precisar judicializar ou vai ter que ficar definido no acordo. Porque a gente sabe que quanto maior for o número de cláusulas no acordo de guarda, ainda se torna mais difícil a sua execuibilidade e se torna também ponto para conflito, né? Então, são muitas questões pontuais que nos deixam preocupados, mas ao mesmo tempo nós sabemos que os costumes têm evoluído, né? Os pais têm feito mais questão, ainda é pouco, né? Uma recente pesquisa diz que 80% das guardas ficam com as mães. Né? Então, eu não sei exatamente qual é o número com relação aos pais, mas eu sei, é simples, 6,87%, 6,78%, alguma coisa do gênero, de guarda que são compartilhadas. Vão sobrar aí as guardas que ficam com os pais e as guardas que ficam com terceiros, com relações de parentalidade, como avós, tios e outros.
Mas especificamente com relação, retornando à guarda compartilhada, é preciso saber que nós precisamos mudar costumes. Isso não é de uma hora para outra, com certeza não será. Eu sou a favor, acho que é ótimo para a criança. O problema são os pais, que se tiverem um uso assim do bom senso e vise o interesse maior da criança, então eles vão se esforçar para ter uma convivência pacífica, de forma que beneficie o desenvolvimento da criança. Eu sou contra, porque eu acho assim, se eles querem ter o direito de ter a guarda compartilhada, então eles também têm o dever de ajudar em todas as horas, tanto na saúde como na doença e em todos os momentos que a criança necessita. O que eu acho é que, como é que se diz, que vai depender de uma condição. Por exemplo, se o homem ele trabalha, ele não vai ter como ele pegar e manter a guarda do filho, né? Porque eu acho que o homem ele se dedica muito ao trabalho, entendeu? Então não tem como ele pegar e dizer assim, não, eu vou assumir a guarda de meu filho. Mas se o filho, como é que se diz, ele tiver uma idade na qual ele tem uma opinião própria e diga para o pai que quer estar com ele, entendeu? E ele achar que tem condições de manter o filho na companhia dele, eu acho que não tem problema nenhum. A guarda, como se fala, é uma situação de fato. Então, o que é que deve se olhar? Quais são, o que resguarda mais os interesses do menor? Eu creio que com a lei, ou seja, até pelo seu surgimento e pela repercussão de mídia que nós temos, o que vai fazer é que alguns pais que não têm a guarda, porque a guarda ficou unilateralmente para o outro cônjuge, divorciado ou separado, eles venham a requerer. Já poderia, mas agora eles têm um fundamento maior, que é de que caberá à justiça justificar o porquê de não ser a guarda compartilhada, já que ela é a primeira, passa a ser a primeira a ser tentada. Depende dos pais, eu acho, mais do que da criança. Acho que a criança se adapta rápido. A criança só precisa ser recebida com amor nos dois lares, né? É importante sim compartilhar a guarda, até porque pai e mãe fez junto a criança. Então precisam compartilhar caso haja qualquer problema, porque os dois têm o mesmo amor por este filho. Então realmente tem que ser compartilhado, tem que ser dividido, porque ambos têm direito, certo? E o filho também tem amor pelos dois e ele tem que ter uma figura maternal e uma figura paternal. É muito importante isso sim, eu acho que tem que acontecer isso sim, e para mim está totalmente aprovado. Definir a guarda unilateral não é uma interferência? Se o pai diz que ele é quem reúne melhores condições para criar o seu filho e a mãe diz a mesma coisa, e a justiça diz que um ou outro deverá ficar com a guarda, é uma interferência. Mas é uma interferência prevista em lei. Aliás, uma interferência até necessária. Isso tem que ser definido. Então, definir que é compartilhada é uma interferência, mas é uma interferência prevista em lei e necessária também. O que precisa ver é mudanças de paradigmas. Não é? A nossa sociedade naturalmente evoluindo, passar a ver a guarda compartilhada como o natural, como o normal. Mudança de costume. Precisa do judiciário próprio. Por hoje é só. Na próxima semana a gente se vê. Até lá.